O romantismo foi um movimento artístico e filosófico surgido nas últimas décadas do século XVIII, na Europa, que perdurou por grande parte do século XIX. Caracterizou-se por uma visão do mundo contrária ao racionalismo que marcou o período neoclássico e buscou o nacionalismo que viria a consolidar os Estados nacionais na Europa. Inicialmente era apenas uma atitude, um estado de espírito, tomando mais tarde a forma de um movimento. O espírito romântico passa deste modo a designar toda uma visão do mundo centrada no indivíduo. O termo romântico refere-se assim ao movimento estético ou, num sentido mais lato, à tendência idealista ou poética de alguém que carece de sentido objetivo. O romantismo surgiu na Europa numa época em que o ambiente intelectual era de grande rebeldia. Na política caíam os sistemas de governo despótico e surgiu o liberalismo político. No campo social imperava o inconformismo e no campo artístico o repúdio às regras. A Revolução Francesa é o clímax desse século da oposição. No Brasil, o romantismo coincidiu com a independência política de 1822. O ambiente favorável fez com que os autores românticos se voltassem cada vez mais para si mesmos, retratando o drama humano, humores trágicos, ideais utópicos e desejos de escapismo. Se o século XVIII foi marcado pela objetividade, pelo iluminismo e pela razão, o início do século XIX seria marcado pelo lirismo, pela subjetividade, pela emoção e pelo centralismo no eu. Nesse sentido, as características centrais do romantismo viriam a ser, por um lado, o lirismo, o subjetivismo e o sonho, e o exagero e a busca pelo exótico, pelo outro. Também destacam-se a defesa pelo nacionalismo, a idealização do mundo e da mulher, assim como a fuga da realidade. Eventualmente, também serão notados o pessimismo e um certo gosto pelo lúgubre. A época do romantismo musical coincide com o romantismo na literatura, filosofia e artes plásticas. A ideia geral do romantismo é que a verdade não poderia ser deduzida a partir de axiomas. Certas realidades só poderiam ser captadas através da emoção, do sentimento e da intuição. Por essa razão, a música romântica é caracterizada pela flexibilidade maior das formas musicais, procurando focar mais o sentimento transmitido pela música do que propriamente a estética, ao contrário do classicismo. No entanto, os géneros musicais clássicos, tais como a sinfonia e o concerto, continuaram a ser escritos. Durante o período romântico foram feitas analogias entre a música e a poesia. Ao mesmo tempo, criou-se uma base mais sistemática para a composição e interpretação da música de concerto. Houve também um crescente interesse nas melodias e temas, assim como na composição de canções. Não esquecendo o grande desenvolvimento da orquestra sinfónica e do virtuosismo, com obras cada vez mais complexas. A música romântica tem como fonte o Sturm und Drang alemão. A exploração da expressão individual, referências à Idade Média e à identidade nacional, temas humanistas e revolucionários, são traços próprios do romantismo. O seu terreno de eleição são os países germânicos e o seu ponto de apoio as grandes partituras de Beethoven. Na Alemanha, as discussões sobre o romantismo têm lugar antes de 1800, precedendo as que se prendem com a distinção entre o classicismo e o romantismo. O romantismo conduziu a música a um dinamismo de expansão e de exagero, explorando sistematicamente a alteração das regras. As obras intimistas enchem-se de um conteúdo emocional intenso, como o testemunho, os 24 prelúdios de Chopin. As obras de grande envergadura exprimem uma tensão e um patetismo novo. A orquestra enriquece, diversifica-se, os instrumentos são procurados pelo seu timbre e pela sua cor. Por entre as obras representativas deste período e dentro dos diferentes géneros, podemos citar o Franco Atirador, de Weber, os Amores de Poeta, de Schumann, os Caprichos de Paganini ou mesmo o Rigoletto, de Verdi. As primeiras evidências do romantismo na música aparecem com Beethoven. As suas sinfonias, a partir da terceira, revelam uma música com temática profundamente pessoal e interiorizada, assim como algumas de suas sonatas para piano também, entre as quais é possível citar a Sonata Patética. Outros compositores como Chopin, Liszt, Grieg e Brahms levaram ainda mais adiante o ideal romântico de Beethoven, deixando o rigor formal do classicismo para escreverem músicas mais de acordo com as suas emoções. Na ópera, os compositores mais notados foram Verdi, que procurou escrever óperas, em maioria, com conteúdo épico ou patriótico, embora também tenha escrito algumas óperas baseadas em histórias de amor, como La Traviata. Já Wagner, que enfocava histórias mitológicas e germânicas, caso a tratologia do Anel dos Nibelungos, e outras óperas como Tristão e Isolda, ou mesmo o Holandês Voador. O romantismo musical, na sua corrente específica, não teve em Portugal um significado sensível. Instituições como o Teatro de São Carlos e o Conservatório e a ação de Bom Tempo e do Conde de Farrogo na formação de sociedades privadas, concertos e ópera são os únicos reflexos do movimento musical romântico em Portugal, que o regime político vigente permitiu aparecer. A música é maior aparição do que toda a sabedoria e filosofia. Ludwig Beethoven.